conhecida de Dr. Vies, sobre as mutações bruscas transmissíveis à descendência, tal como se observa no reino vegetal. Ouso lembrar ao professor Richet que a frequência atual de sensitivos clarividentes, frequência aliás muito relativa, decorre exclusivamente do fato de, nestes últimos anos, entre os povos civilizados, serem esses indivíduos muito procurados e observados, ao passo que antigamente eram em geral conduzidos à fogueira, o que, de muito, lhes reduzia o número. Nada, entretanto, de novo sobre o caso. Se interrogarmos a respeito à história da antiguidade clássica, bíblica, egípcia, babilônica, se ascendermos eras mais remotas, até as crônicas sagradas dos povos do Oriente, encontraremos os melhores elementos a provar-nos que as faculdades de clarividência permanecem em estado absolutamente estacionário, através dos séculos, não obstante as civilizações e as raças, o que já não é pouco para condenar aquela hipótese. Mas outra circunstância de fato, que contradiz a tese do professor Richet, de modo decisivo, é a frequência de fenômenos de clarividência, sob suas múltiplas formas, no meio dos povos selvagens. Pessoalmente estudei o assunto, em longa monografia que, como todas que a precederam, não é fruto de pesquisas superficiais, mas de acurado estudo, em longo período de 35 anos. Adquiri, portanto, certa competência no assunto e posso afirmar não existir tribo selvagem que não tenha seu feiticeiro ou curador, com predicados absolutamente análogos aos dos clarividentes, entre os povos civilizados. Os relatórios dos exploradores e dos missionários estão repletos de casos dessa natureza, que se contam por centenas. Daí podermos concluir em sentido diametralmente oposto ao que nos sugere o professor Charles Richet, isto é, que, se as faculdades de clarividência sob todas as formas são mais frequentes entre os povos primitivos que entre os civilizados, não há razão para admitirmos a hipótese do aparecimento, no homem, de um sexto sentido graças à lei biológica das bruscas mutações. Devemos, além disto, ter em vista uma outra consideração, teoricamente de grande importância, qual a de o professor Richet se não haver lembrado da impossibilidade de se tratar de um sexto sentido em gestação, por isso que os fenômenos de clarividência se produzem pela utilização dos sentidos existentes, visão, audição e tato. Acrescentaremos que, por outro lado, deixou ele de considerar que esses fenômenos, ao invés de serem determinados pela percepção direta, isto é, da periferia para o cérebro, como se deveriam produzir para todo e qualquer sentido biológico passado, presente ou futuro, eles se determinam por percepção inversa, ou seja, do cérebro para a periferia, sob a forma de visões ou audições subjetivas, projetadas fora e quase sempre de natureza simbólica, mais ou menos manifesta. Ora, a natureza simbólica de quase todas as percepções supranormais reveste-se de alto valor teórico, porque mostra que essas percepções independem, não somente dos sentidos periféricos, mas também dos centros cerebrais correspondentes. Com efeito, o simbolismo das percepções prova que os centros cerebrais não percebem ativamente, mas passivamente registram o que lhes é transmitido, por um terceiro agente a elas estranho, único a perceber diretamente, para depois transmitir seus conhecimentos ao sensitivo, sob a forma de representações simbólicas. Isto, evidentemente, porque sendo suas percepções qualitativamente diferentes das que podem assimilar os centros cerebrais do sensitivo, ele é obrigado a transmiti-las sob a forma de objetivações alucinatórias, que o sensitivo ou os interessados podem, facilmente, interpretar. E como esse terceiro agente estranho ao cérebro, outro não pode ser senão a personalidade integral subconsciente do sensitivo, conclui-se que, baseando-se nas circunstâncias expostas, nós veremos emergir, manifesto e incontestável, a contraprova de que a personalidade integral subconsciente é uma entidade espiritual independente de toda ingerência funcional, direta ou indireta, do órgão cerebral. Resulta ainda, disto, que as faculdades supranormais, esporadicamente assinaladas, de todos os tempos e em toda parte, na humanidade são, na realidade, as faculdades de sentidos espirituais da personalidade integral subconsciente, em estado latente, na subconsciência humana, para emergir e se exercer num meio espiritual, após a crise da morte, do mesmo modo que no embrião se acham formadas, de antemão e em estado latente, as faculdades de sentidos terrenos, à espera do momento que lhes há de permitir se exerçam no seio do meio terrestre, após a crise do nascimento. Como se pode verificar, as induções sobre a base dos fatos nos arrastam para longe da hipótese aventada pelo professor Richet, hipótese que aparece insustentável, sob o ponto de vista biológico, psicológico e metapsíquico. Isto dito, devo confessar sinceramente que o artigo do professor Richet produziu-me, pessoalmente, uma impressão dolorosa, de profundo desalento.
Revela-me a inutilidade dos esforços intelectuais, a que me submeto há 35 anos, com o fim de dar a minha contribuição à investigação da ciência metafísica. Se o professor Richet, antes de expor a sua hipótese, houvesse demonstrado o erro da minha argumentação, eu teria testemunhado meu reconhecimento àquele que assim me houvesse esclarecido sobre o problema do mais alto valor científico. Mas o professor Richet enuncia a sua hipótese sem fazer a mínima alusão à existência de um estudo recente sobre o assunto, estudo que o contradiz no terreno dos fatos. Ora, como do choque das ideias é que salta a centelha da verdade, se no meio metapsíquico, uma das partes segue o seu caminho sem se preocupar do que faz a outra, não se chegará, nesse ramo de ciência, a qualquer conclusão. Nessas condições, tanto vale não escrever coisa alguma, cada um se limitando egoisticamente a estudar apenas para si, deixando que os demais pensem como melhor lhes parecer. Agora que já me expliquei com o professor Richet, fecho o longo parênteses e retomo a discussão com o Sr. René Sudre, examinando a segunda parte do curto mas virulento trecho do seu trabalho, em cuja análise me detive. Havia-eu dito que a primeira parte desse trecho era estupenda e a segunda inteiramente falsa. Com efeito, nesta segunda parte, o autor tem a audácia, para usar-lhe do termo, de escrever que os espíritas afirmam que o animismo prova o espiritismo sem estarem preparados para entre os dois poderem discernir. Para colocar logo as coisas nos seus lugares, pois a insinuação de Sudre tem por fim apenas embaralhar, devo lembrar que a questão que acabamos de tratar, relativamente aos fenômenos anímicos, que só por eles demonstram a sobrevivência da alma, nada tem de comum com aquela que distingue os casos de animismo dos de espiritismo. Referindo-se, agora, de um modo direto, à objeção formulada e, segundo a qual, os espíritas não estão em condições de poder distinguir os fenômenos anímicos dos espíritas, lembra meu opositor que toda a discussão, que vimos de sustentar a propósito da Sra. Piper, prova, ao contrário, a existência de critérios analíticos capazes de permitir fácil distinção entre os fenômenos positivamente espíritas e aqueles que não são ou, mais precisamente, aqueles que não apresentam suficientes garantias científicas nesse sentido. Reservo-me para voltar posteriormente ao assunto, trazendo novos fatos e novos argumentos. Convido, pois, o meu contraditor a me responder também sobre esse ponto, refutando toda a argumentação que precede e que se vai seguir. Se, porém, ele preferir o meio mais cômodo do silêncio, isto quererá dizer que ele reconhece não poder responder. Quanto a mim, pelo contrário, reconheço estar em condições para responder em todas as circunstâncias graças, é certo, não ao meu mérito, mas à qualidade da causa que defendo. Assim, não deixarei passar uma só objeção contrária sem convenientemente refutá-la. Continuando a análise do trecho referido, vemos que Sudre diz, mas os espíritas que o fanatismo não cega, e que têm uma cultura científica suficiente, renunciam de encontrar nos fatos provas cruciais. Se se trata de provas cruciais, no sentido de provas absolutas, a renúncia, de fato, existe, por isso que não há quem ignore ser absurdo e impossível pretender uma prova absoluta num ramo de saber qualquer ou numa circunstância de vida, seja ela qual for. Esperamos que os nossos contraditores comecem por nos fornecer a prova absoluta daquilo que adiantam, em sentido negativo. Não o podem fazer, assim como também nós, porque nenhum representante da ciência oficial jamais poderá fornecer a prova absoluta de qualquer coisa. E isso pela simples razão de que nós mesmos, pobres individualidades condicionadas, vivemos no relativo, não podendo, por isso, jamais afirmar uma coisa em termos de certeza absoluta. Mas se Sudre, ao contrário, pela expressão de que faz uso, quer aludir às provas científicas suficientes para legitimar uma hipótese, então labora em grande erro, pois os espíritas de cultura científica são da opinião do professor Slope, que tinha essa cultura e que solenemente afirmou esta verdade nos termos seguintes: não existe outra explicação racional dos fatos senão a hipótese da sobrevivência da alma. As provas cumulativas, que convergem em seu favor, são por tal forma peremptórias que não trepido em declará-las em tudo equivalentes, se não mesmo superiores, àquelas que confirmam a teoria da evolução. Contact with Other World, pag. 328, acrescenta, afinal, Sudre, como Myers e Gelei, eles pedem o ato de fé necessário a um sistema metafísico edificado sobre ciências outras que não a metafísica, quando não sob postulados morais. Ignoro ao que se quer referir o nosso autor quando cita Myers e Gelei, mesmo porque, ao se citarem autoridades deste valor em defesa de uma tese, tem-se por dever reproduzir as opiniões para as quais se apela, sem que os nomes invocados não representam mais do que simples expediente de retórica. Em todo o caso afirmo, por minha conta, que nada pode haver de tão contrário à verdade,
como de supor que os defensores da hipótese espírita afirmem seu ponto de vista sobre a base de um ato de fé. É justamente o contrário que se verifica. A força de expansão do espiritismo precisamente reside no fato de haver ele banido para sempre os atos de fé, baseando-se exclusivamente nas induções e nas deduções dos fatos, do mesmo modo que sobre a convergência das provas, tudo exatamente como em todo outro departamento do saber humano. Quanto a mim, posso mesmo acrescentar que sempre tive pelos atos de fé uma espécie de fobia, que ressalta de todos os meus escritos, baseados sempre nos fatos e na dedução dos fatos. Eis-nos, enfim, diante das conclusões a que chega Sudre, no trecho em análise. Elas valem o resto. Com efeito, ele conclui, assim, o espiritismo dito científico, inaugurado por Delany, parece haver entrado em falência, nada mais sobrando para a grande massa que o velho espiritismo moral de Allan Kardec que, em si, não é de todo mal e que serve para levar os aflitos ilusões consoladoras. É de supor que as vãs ilusões, de que fala Sudre, devam referir-se às próprias esperanças iludidas, no que se prende ao espiritismo científico, cuja falência esperava, mas que, na realidade, nunca teve vitalidade e pujança como atualmente. É que ele contempla as fases evolutivas da nova ciência da alma do cimo do observatório nebuloso dos seus preconceitos. E basta para este parágrafo. 4. Metagnomia e hipóteses espíritas. Volto a discutir uma objeção já por mim abordada, mas que está a reclamar alguns esclarecimentos mais. Como devemos estar lembrados, Sudre afirma que os espíritas discutem sobre algumas categorias de fenômenos, em que se entrincheiraram e que declaram inexplicáveis pelas teorias metapsíquicas. A tal respeito cumpre-me dizer que não somente deixa de ser exato se trate apenas de algumas categorias de manifestações, mas que a análise comparada torna evidente que diversas manifestações metapsíquicas, de ordinário anímicas, podem ser na realidade espíritas, do mesmo modo que muitas manifestações, ordinariamente espíritas, podem, não raro, ser de fato anímicas. Com efeito, animismo e espiritismo representam o duplo aspecto pelo qual se apresenta a mesma fenomenologia, que provém de uma causa única, constituída pelo espírito humano, na sua dupla fase de existência, a encarnada e a desencarnada. Agora, e de harmonia com esta tese, devo lembrar que nas classificações dos casos de identificação espírita encontram-se numerosos episódios obtidos com a ajuda de manifestações habitualmente anímicas, assim como que, sob o ponto de vista rigorosamente científico, é relativamente raro que na categoria das manifestações ordinariamente anímicas se possam encontrar incidentes especiais que sejam cientificamente capazes de anular a explicação natural em favor da probabilidade espírita. De qualquer modo e naquilo que concerne a tese em apreciação, devo fazer notar, como observação teoricamente importante, que uma coisa é reconhecer que se não devem ter em conta os casos de identificação espírita que, mais ou menos bem, possam ser explicados pela metagnomia, e que outra coisa, aliás muito diferente, é pretender que todos os casos, mais ou menos bem explicados pela metagnomia, devam constituir, em bloco, casos de metagnomia. Este último modo de ver é uma pretensão gratuita e absurda dos nossos opositores, quando a análise comparada dos fatos deveria levar a uma conclusão diametralmente oposta. Daí decorre que, sob o ponto de vista científico, devemos limitar-nos em afirmar que, nas circunstâncias duvidosas, nos cumpre optar sempre pela hipótese menos ampla que, no caso, e a da metagnomia. E, nesse pormenor, parece que estamos todos de acordo. Feita essa declaração de princípio, vou desenvolver a tese acima exposta, demonstrando, no terreno dos fatos, o motivo pelo qual devemos concluir que uma percentagem considerável de casos supostos de metagnomia é de criptestesia, se assim o quiserem de fato e não são, embora cientificamente ainda seja legítimo excluir, inexoravelmente, das provas de identificação espírita os casos incertos. O incidente, já referido, do não reconhecimento da senhorita Warner pela personalidade medianímica de George Pelion proporciona um bom exemplo para esclarecer a tese que sustento. Nesse incidente encontram-se, com efeito, os elementos necessários para demonstrar, de um lado, que ele é incontestavelmente de natureza espírita e, de outro, que, embora assim sendo, ele deveria ser classificado entre os explicáveis pela metagnomia, se algumas circunstâncias de natureza colateral houvessem faltado. As circunstâncias colaterais, que o tornam invulnerável, são os 30 casos de reconhecimento dos amigos vivos, por parte da personagem medianímica de George Pelion. Se o incidente do não reconhecimento da senhorita Warner houvesse sido um incidente insulado, teriam os opositores podido invocar a hipótese conhecida da telepatia ao lado,
segundo a qual muitas vezes os sensitivos leiam com grande facilidade na subconsciência do consultante e só muito dificilmente na mentalidade consciente do mesmo. Assim, no caso da senhorita Warner, ter-se-ia podido dizer que a médium em transe, personificando o espírito de George Pelion, não havia podido captar os esclarecimentos necessários para uma mistificação porque os consultantes os tinham presentes na mente, mas que, se não estivessem nisso pensando, teria conseguido a médium tirá-los das respectivas subconsciências. Em verdade, vê-se que essa explicação teria sido pesada a gancho de açougue, mas, em todo caso, não seria possível de todo eliminá-la e o incidente em questão estaria perdido para a classificação dos casos de identificação espírita. Mas, felizmente, essa explicação especiosa não pode prevalecer pelo fato de o incidente negativo da senhorita Warner fazer parte integrante de uma série de 30 incidentes de completo conhecimento de outros tantos amigos vivos do defunto comunicante, amigos que tinham presentes na mente os seus próprios nomes e qualidades, exatamente como a senhorita Warner. Se tivessem, pois, a pretensão de aplicar a hipótese em foco ao incidente do não reconhecimento da senhorita Warner, os 30 episódios de completo reconhecimento ficariam então inexplicáveis. Segue-se que esta admirável série de episódios colaterais não só serve para anular a explicação sofística, senão também para demonstrar como, praticamente, são duvidosas as pretensas explicações naturais, tão ao sabor dos nossos opositores, explicações que se não podem ser, de todo, eliminadas, 75 vezes sobre 100 pecam por falta de base, como constantemente estão os fatos a demonstrar. Dentro em breve os pesquisadores providos de uma intuição realmente científica hão de reconhecer que, para resolver o problema relativo à gênese subconsciente ou extrínseca dos casos de identificação espírita, o exame de cada caso de impõe, acompanhado de análise meticulosa e inteligente de todos os incidentes e de todos os elementos atinentes ao episódio, análise que precisa ter em conta as condições dentro das quais se desenvolve e, sobretudo, os característicos particulares da mediunidade através da qual são obtidos. As teorias genéricas, pré-estabelecidas, totalizadoras, são destituídas de qualquer valor. Um segundo exemplo, em favor da mesma tese, pode ser tirado de um caso notável de metagnomia, o famoso caso Lerasli, estudado pelo Dr. Osti, Análise de Ciências Psíquicas, 1914, pág. 97, e 1916, pág. 130, a 18 de março de 1914. O Sr. Miraut, residente em Courtles-Barres, Cher, preveniu o Dr. Osti de que havia mais de 15 dias se procurava, infrutiferamente, um velho chamado Lerasli, que, tendo saído de casa para o seu passeio diário, não havia mais voltado. Os parentes e amigos, a princípio, e depois cerca de 80 pessoas, reunidas pelo prefeito da localidade, haviam revistado cuidadosamente, durante vários dias consecutivos, os arredores, sem resultado algum. Em tais circunstâncias, o Sr. Miraut enviava ao Dr. Osti um lenço de seda, Fiolard, que pertencera ao velho, pedindo-lhe para, neste sentido, consultar uma das suas sonâmbulas clarividentes. O Dr. Osti apresenta o lenço à Sra. Morel, sem nada lhe indicar. A sonâmbula descreve minuciosamente a pessoa do velho desaparecido, a maneira pela qual estava vestido, a localidade em que morava, o caminho que havia percorrido pela floresta, no dia do desaparecimento, declarando, enfim, que ela, aí, percebia o cadáver, numa espessa moita à margem de pequeno regato. Organiza-se nova batida, orientada pelas informações dadas pela sonâmbula, e logo se descobre o cadáver do velho Lerasli. Tudo o que a sonâmbula havia afirmado e descrito era rigorosamente exato, salvo o detalhe da posição do corpo. Ela o via deitado sobre o lado direito, com uma das pernas recolhidas, quando, na realidade, ele estava deitado de costas, com ambas as pernas estendidas. No correr das 3 consultas, feitas pelo Dr. Osti à sonâmbula, este pormenor se apresenta sempre do mesmo modo. Durante a segunda consulta, a sonâmbula havia acrescentado o seguinte detalhe: ele não se interna demasiado na floresta. Sente-se doente, deita-se, adormece e morre. A persistência daquele pormenor, sempre integralmente repetido, nas 3 consultas, deve ser retida como importante, por isso que, combinada com o que consta da última frase, se reveste, como vou demonstrar, de grande significação. Cumpre-me observar que este episódio constitui um caso clássico de legítima metagnomia, no qual não se nota qualquer indício aparente de intervenção estranha sonâmbula. Desde que procuremos, no entanto, encontrar a forma de metagnomia que melhor se preste a explicá-lo,
Começamos logo a sentir a dificuldade, diante do detalhe errôneo 3 vezes repetido, que tende a excluir todas as formas pelas quais se pode manifestar a metagnomia propriamente dita. E, se não, vejamos. Temos de rejeitar, in limine, a hipótese de um fenômeno de visão à distância, inadmissível, no caso. De fato, o erro de visão em que 3 vezes incide a sonâmbula, percebendo o cadáver deitado sobre o flanco direito, com uma das pernas recolhida, quando ele estava deitado de costas, ou ambas as pernas estendidas, vem mostrar, de modo decisivo, não se poder tratar dessa hipótese. Devemos também excluir a da exteriorização do corpo fluídico da sonâmbula, que, em tais condições, não poderia deixar de ter visto o cadáver na posição em que, de fato, estava. Do mesmo modo somos obrigados a afastar a da telestesia, por isso que se o objeto entregue à sonâmbula houvesse servido para estabelecer a relação psicométrica entre ela e o cadáver, este deveria por ela ter sido percebido na posição em que realmente se encontrava. Não poderemos também apelar para a memória das coisas psicometria ou metagnomia tátil, porque no lenço que havia pertencido ao defunto não poderia existir qualquer vestígio de acontecimentos ocorridos depois de ter sido ele, pela última vez, usado pelo dono, enquanto que a outra circunstância dos parentes e amigos que, nesse sentido, tudo ignoravam serve também para eliminar a outra hipótese, de uma suposta relação psíquica estabelecida entre a consciência da sonâmbula e de um vivo ocorrente do fato, de todo agente desconhecido. Teremos, pois, de nos contentar com a hipótese psicométrico-espírita, segundo a qual a influência contida no lenço que pertencer ao velho Lerasli teria servido para estabelecer o contacto com o espírito do morto, pondo em condições de transmitir à sonâmbula uma sucessão de imagens pictográficas, destinadas a revelar a triste história do seu último passeio, guiando-a assim à descoberta do cadáver. Ora, é nesse momento, precisamente, que o erro, 3 vezes repetido, se transforma em uma prova indutiva admirável em favor da interpretação espírita. Com efeito, na hipótese de um informador da vidente ser o espírito do morto, tudo leva a crer que a imagem pictográfica errônea por ela percebida era, na realidade, transmitida pelo morto, como recordação derradeira do momento em que, tendo-se deitado do lado direito e adormecido, com uma das pernas recolhida, passou do sono à morte. E lógico é de supô-lo, não só porque deitar-se do lado direito é a posição natural, para os que se dispõem a dormir, senão também porque tudo leva a crer que os movimentos espasmódicos da agonia tenham modificado a posição do corpo do moribundo, que acabou por se virar de costas, posição de equilíbrio estável, em que acaba por se inteiriçar um corpo agitado por movimentos convulsivos. Ora, quando essa mudança de posição se deu, o moribundo devia encontrar-se já em estado de coma, sem que, portanto, o espírito se pudesse lembrar desse incidente mínimo. Nada mais natural, pois, que ele transmitisse à sonâmbula a imagem pictográfica do seu corpo deitado sobre o flanco direito, com uma perna recolhida, imagem verídica da sua última lembrança de vida terrestre. É, pois, certo que, se acolhermos esta versão, única verossímil e única capaz de explicar o fato, o erro de visão em que caiu a sonâmbula se transforma em excelente prova a favor da tese por nós sustentada da provável intervenção estranha ao sensitivo, em muitos casos, mesmo, de suposta metagnomia tátil. Um terceiro exemplo em favor da mesma tese é oferecido por um caso assaz conhecido de palpitante oportunidade. A ele me referi, em extenso, na monografia que publiquei sobre os enigmas da psicometria. Relata o próprio protagonista, Hugh Jr. Browne, banqueiro australiano, que teve a infelicidade de perder os 2 filhos durante um passeio por eles empreendido, em iate, ao longo da costa de Melbourne. Não os vendo voltar, encheram-se de apreensões, ele e esposa, e recorreram ao célebre médium curador, George Spriggs, para obterem informações. Narra Hugh Browne. O médium chegou às 8 horas da manhã, tomou a mão de minha mulher e caiu, pouco depois, em sono medianímico. Perguntou então, fizestes um passeio de mar? Minha mulher respondeu negativamente e Spriggs continuou, acho uma grande depressão de espírito em relação com o mar. Durante a noite estivestes muito agitada e chorastes, isto é verdade. Completou o seu diagnóstico e terminou repetindo, vossa perturbação se relaciona com o mar. Só então fiz uma ligeira referência ao que nos preocupava, perguntando, percebeis algum naufrágio? Ao que o médium, sempre em transe, respondeu, eu não posso ver se eles se acham no mundo dos espíritos, mas se me derdes um objeto qualquer, que lhes pertença, pelo qual me possa orientar, então eu os poderei encontrar. Tomei um canhão que pertenceu a um e a outro dos meus filhos e lhe entreguei. Começou ele imediatamente nestes termos, vejo-os em uma pequena embarcação na curva de um rio, com uma grande vela e outra pequena abertas ao vento.
Para não ser demasiado extenso, interrompo aqui a transcrição do texto, fazendo apenas notar que o médium produziu uma descrição minuciosa e completa de todos os acontecimentos ocorridos no passeio, até o momento do naufrágio, descrição essa mais tarde confirmada pelas investigações feitas pelo pai. Um dos filhos de Brownie se manifestou, em seguida, pelo médium, fornecendo informações ulteriores ao drama. Entre outras a de ter o corpo do seu irmão sido horrivelmente mutilado por um tubarão, que lhe arrancara um dos braços até a espádua. Foi isto confirmado de um modo surpreendente, pois que um tubarão, então capturado por acaso, tinha ainda no ventre o braço de Hugh, com uma parte do colete, o relógio e algumas moedas. Os ponteiros do relógio estavam parados nas 9 horas, hora indicada pelo médium como sendo a do naufrágio. Tal é a parte essencial do acontecimento trágico, que mergulhou no luto a família Bruni. Voltando, agora, ao nosso ponto de vista, convém destacar a circunstância, teoricamente notável, de o médium, não obstante segurar a mão da senhora Bruni entre as suas, nada ter podido descobrir relativamente à sorte dos seus 2 filhos, enquanto não lhe foi entregue o canhão por eles usado. Esse contraste episódico torna evidente, mais do que nunca, que o verdadeiro fim do objeto psicométrico, psicometrado, é o de estabelecer uma relação entre o sensitivo e a pessoa viva ou morta, ligada fluidicamente ao objeto, e faz ressaltar, sobretudo, a condenação de uma hipótese, afagada pelo Dr. Osti, segundo a qual os parentes, os amigos e os conhecidos transmitiriam telepaticamente todos os acontecimentos de suas respectivas vidas aos parentes, amigos ou conhecidos, acontecimentos que ficariam gravados de um modo indelével na subconsciência destes últimos, onde os sensitivos os iam buscar, dando a ilusão das comunicações com os mortos. Ora, a circunstância acima refuta, de modo peremptório, tal hipótese, pois se o médium, mesmo conservando, entre as suas, a mão da senhora Brownie, nada conseguiu saber sobre a sorte dos rapazes, mostra isso que a subconsciência desta nada havia recebido pela telepatia sobre o drama. E de modo tanto mais evidente que, a esta prova negativa, sucedia a contraprova positiva, do médium que tudo revelava, desde que a influência dos 2 mortos, contida no objeto, o tornou capaz de ir beber a lures as informações pedidas. De onde as havia ele tirado? A procurá-lo, seguindo o método científico de eliminação gradual das hipóteses insustentáveis, eis o que resultaria. O médium não podia tirar do canhão fios elucidadores sobre o drama ocorrido depois que os 2 rapazes tinham partido, para não mais voltarem e, por conseguinte, depois de, pela última vez, se haverem utilizado do canhão indicador. A circunstância a que me referi acima mostra que o médium não as auriu da subconsciência dos pais. Ele não as podia desentranhar da subconsciência de nenhuma pessoa viva, já que o naufrágio não teve testemunhas. Donde se segue que a influência contida no canhão havia servido apenas para estabelecer o contacto entre o médium e as personalidades desencarnadas daqueles que o tinham usado, conforme havia afirmado o médium em transe. Foi isso confirmado pelas comunicações medianímicas que se seguiram à análise psicométrica, pelas quais os filhos falecidos se manifestaram, através do médium, fornecendo novos detalhes sobre o drama, de que haviam sido vítimas e, entre estes, o do incidente autêntico e teoricamente muito importante, qual o de haver um tubarão mutilado o cadáver de um deles. Tais são as deduções rigorosamente lógicas que ressaltam dos fatos, e como não existam a explicá-los hipóteses outras, devemos necessariamente concluir que este terceiro exemplo contribui, com os demais, para demonstrar que, se analisarmos com um critério investigador mais penetrante os casos clássicos de pretendida metagnomia, cuja gênese pareceria dever ser atribuída exclusivamente às faculdades supranormais da subconsciência humana, chegaremos, não raro, a conclusões nitidamente espíritas. E isso por circunstâncias certamente pouco nítidas e dificilmente notáveis, que são, todavia, teoricamente preciosas, visto não encontrarem explicação em nenhuma hipótese natural. É preciso que os nossos opositores o não esqueçam, é preciso, sobretudo, que Sudre disto se lembre sempre, mesmo porque, formalmente, aconselho a tomar em consideração os episódios que acabo de expor, para depois refutar as conclusões a que cheguei, se lhe for possível a prebenda. 5. Categorias de fenômenos inexplicáveis por qualquer teoria metapsíquica. Dentre algumas categorias de fenômenos, em que se entrincheiraram os espíritas e que declaram inexplicáveis pelas teorias metapsíquicas, eis as mais importantes. 1. Os casos de identificação de mortos desconhecidos do médium e dos assistentes. 2. Os casos de aparições de mortos no leito de morte. 3. Os casos de crianças videntes no leito de morte de terceiras pessoas. 4. Alguns fenômenos muito especiais de telecinesia no leito de morte e depois da morte.
5. Alguns fenômenos extraordinariamente significativos de música transcendental no leito de morte e depois da morte. 6. Os casos de personalidades de mortos que conversam com facilidade e escrevem correntemente em línguas desconhecidas do médium e, não raro, de todos os assistentes. 7. Os casos de personalidades de mortos que escrevem correntemente, com o talho de letra que tinham em vida, o que normalmente difere do outro fenômeno de reprodução de uma simples assinatura. 8. Os fenômenos de bilocação no momento pregônico, mormente quando visíveis coletivamente por todos os assistentes. 9. Os fenômenos de materialização de fantasmas, vivos e falantes, não raro falando e escrevendo em línguas desconhecidas de todos os assistentes. 10. Algumas modalidades especiais de correspondência cruzada. 11. A existência na subconsciência humana de faculdades supranormais de sentidos, independentes da lei da evolução biológica. Tais são as principais categorias de manifestações metapsíquicas, de todo inexplicáveis pela prosopopesa metagnomia e por toda e qualquer outra hipótese metapsíquica. Como a maior parte destas categorias se refiram, entretanto, às modalidades dentro das quais se produzem certas variedades de casos de identificação espírita, é oportuno lembrar que os casos desta natureza se apresentam sob formas indefinidamente variáveis e que, por conseguinte, não se prestam a serem postos em ordem por categorias. As que acabo de indicar não têm, pois, a significação que lhes empresta Sudre, para quem representariam as últimas trincheiras em poder dos espíritas derrotados. Esta é ainda uma frase retumbante disparada pelo autor, como simples artifício de retórica, pois, na realidade, os casos de identificações espíritas, inexplicáveis pelas hipóteses naturais, se verificam em todos os ramos de manifestações metapsíquicas. Mais adiante apresentaremos, neste gênero, exemplos dignos de nota. No entanto, mesmo mantendo-se dentro do círculo das categorias que acabo de enumerar, é claro que Sudre, se quisesse tentar uma crítica eficaz, nos casos nelas contidos, deveria não se afastar das boas normas e escolher os casos típicos apresentados pelo adversário, para, depois de convenientemente analisados, submetê-los, uns após outros, a uma crítica minuciosa, penetrante e completa. Nos casos dessa natureza, com efeito, as circunstâncias mínimas têm capital importância, como só ia acontecer nas investigações policiais, onde os detalhes menos impressionantes são os que quase sempre dão a chave esclarecedora para os casos mais intrincados. Este, aliás, é o critério por mim adotado, mas compreende-se facilmente não seja o preferido pelo nosso autor, que sabe perfeitamente ter de defrontar-se, em cada uma das categorias indicadas, com episódios inexplicáveis pelas hipóteses que defende. Isso é que obriga a permanecer dentro do método predileto seu, de passar de leve pelos casos mais inquietadores, detonando apenas, de quando em vez, uma das suas frases habituais, e de se deter somente nos episódios mais defeituosos, mais abortivos e menos concludentes obtidos em meio século de experiências, para depois, nesse material de refúgio, aplicar os seus sofismas e os seus paralogismos. Mesmo assim a empresa nem sempre lhe tem sido das mais cômodas. A mim mesmo pergunto a quem Sudre pretenderá enganar. Não será, por certo, as pessoas competentes, que não tardariam em descobrir a prática adotada, mas com certeza a grande maioria de leitores, que naturalmente não pode ser constituída senão dos menos enfronhados no assunto e suscetíveis, portanto, de assimilarem o veneno assim propinado. Apenas lhe escapou que, dentre os seus leitores, algum haveria capaz de chamar a si a tarefa de ministrar às vítimas o antídoto necessário. Uma questão, entretanto, de ordem moral se apresenta e que me julgo no dever de responder. Porventura atribuís a René Sudre poderão perguntar-me, tanta má fé? Não, de modo nenhum. Ele não passa de um materialista irredutível que, convencido absolutamente de estar com a verdade, logicamente julga que os fenômenos metapsíquicos decorrem todos de causas naturais, mesmo quando pareça evidente o contrário. Em tais condições, é natural e humano que, temendo levar à dúvida as consciências não iniciadas nos gloriosos mistérios do materialismo, seja tangido a comentar a seu modo todos os incidentes metapsíquicos que pareçam justificar-lhe o ponto de vista, negligenciando, muito de indústria, todos aqueles que de qualquer modo lhe neguem o seu apoio. Todos os que se deixam inflamar de uma fé fervorosa e sem limites, como a fé materialista do nosso autor, não se poderiam coibir de assim proceder. Sudre se conduz no assunto como, nas lutas sociais e políticas, inúmeros demagogos. Se nos detivermos na leitura de certos jornais, havemos de ver aqueles que dirigem as multidões se moldarem rigorosamente pelo método Sudre, sem que do mesmo modo possam ser arguidos de má fé. São apenas exaltados,
que se escravizam ao dever de derribar tudo aquilo que pode favorecer o partido adverso e que, certos de estarem com a verdade, evitam de perturbar intempestivamente a consciência pouco evolvida dos seus correligionários mais tíbios e menos convencidos da superioridade da causa. Ora, Sudre, que arde na pira da fé materialista, fé só comparável à dos mártires cristãos, age necessariamente por esta forma, visando ao fim altamente nobilitante de não perturbar a paz e consciência dos seus correligionários menos invulneráveis na convicção do luminoso porvir, que as doutrinas materialistas preparam para a parte civilizada do gênero humano. Feita esta confissão espontânea, encerro as considerações de ordem geral, para voltar a tratar das principais frases atiradas por Sudre contra algumas das categorias de fenômenos por mim indicadas, frases que, na intenção do autor, devem suprir a refutação que deixa de oferecer as conclusões espiritualistas, que ressaltam das categorias dos fenômenos em questão. 6. A propósito dos casos de identificação de mortos, desconhecidos do médium e dos assistentes, primeira categoria. Eis, por exemplo, o que René Sudre julgou de opor a primeira das categorias enumeradas a dos casos de identificação de mortos, desconhecidos do médium e dos assistentes. O caso em que o comunicante é completamente desconhecido do paciente e dos circunstantes constitui também elemento de prova, quando se lhe pode verificar a identidade. As pessoas que se veem incorporar em certos médiums são, em geral, de condição modesta, que habitaram regiões afastadas, onde aqueles nunca puseram o pé. Dão detalhes muito circunstanciados sobre si mesmos, sobre a família, sobre a profissão que tiveram e sobre os humildes mistérios de sua vida. As pesquisas apresentam sempre grandes dificuldades, as testemunhas são velhas, os locais indicados, mordas vezes já demolidos, os primeiros esclarecimentos desalentadores e difíceis. Ainda assim, se, por acaso, erros existem, tudo se chega a verificar. A hipótese metapsíquica é a que mais lógica do que a espírita, que não encontra razão alguma para essas manifestações intempestivas. E uma razão existe sempre, em geral, uma recordação esquecida do paciente que subitamente aparece com a mobilidade onírica dos elementos psicológicos, dissociados durante o transe. Pode também ser um pensamento dos assistentes. As notícias diversas dos jornais são uma mina permanente de criações espíritas. Que um suicídio dramático tenha impressionado o paciente e as maiores probabilidades de que o morto, um dia 1 ano mais tarde, venha incorporar-se ao médium. Pags. 345.352. Nesta citação, o trecho por mim posto em destaque constituiria frase destinada a impressionar o leitor, conquistando-lhe despoticamente o assentimento. Apenas não foi ele, desta vez, muito feliz. A frase, por caipurismo, parece mais um gracejo. Estou a ver mais de um leitor dar tratos à mente, em busca dos motivos que levaram o autor a declarar intempestivas essas manifestações e sem razão de ser a explicação espírita dos fatos. E nem podemos admitir a possibilidade de Sudre ignorar as circunstâncias em que se dão as comunicações medianímicas de mortos desconhecidos do médium e dos assistentes, circunstâncias que os próprios espíritos que se manifestam explicam quase sempre. Somos, pois, levados a crer que mostra não as conhecer porque nele as vê, para sua tese, intempestivo obstáculo, contra o qual não dispõe de arma outra além daquelas frases e dos artifícios de retórica. Em todo caso, em homenagem aos que me leem, vou, em 2 palavras, tentar avivar-lhe a memória. A primeira e mais importante destas circunstâncias consiste no fato de os espíritos desconhecidos serem, quase sempre, trazidos às sessões pelos espíritos familiares do grupo, que previamente anunciam que vão trazer para se manifestarem espíritos de desconhecidos, identificáveis graças às informações por eles mesmos fornecidas, a fim de provar, de modo incontestável aos experimentadores, que as personalidades que se apresentam nas sessões medianímicas são de mortos e não simples personificações subconscientes. Há também espíritos desconhecidos que se manifestam para pedir a transmissão de mensagens afetuosas aos seus parentes e amigos ainda vivos, mensagens em que anunciam aos seus que vivem e como vivem. Outros espíritos de desconhecidos explicam o seu aparecimento nas sessões e subsequente manifestação pelo médium, dizendo que viram ao longe uma luz, que dela se aproximaram constatando, com surpresa, a possibilidade de poderem, através dessa luz que é o médium em estado de transe, entrar em comunicação com o mundo dos vivos e que não quiseram deixar passar a feliz oportunidade. São estas as principais razões que dão os espíritos de desconhecidos para explicar o seu aparecimento nas sessões medianímicas. A mim me parece que longe estão elas de merecerem ser tidas como intempestivas e ainda menos sem razão de ser. Mas a verdade, em relação a opiniões tão singulares, reside no fato de, ao publicar o seu livro, não ter tido Sudre precisamente em mira escrever um tratado de metapsíquica,
isto é, um trabalho científico, objetivo e imparcial, mas tão somente lançar um requisitório cego e partidário contra os abomináveis defensores da sobrevivência da alma, embora cientificamente demonstrada. Para tal, como em muitas circunstâncias outras, a míngua de argumentos válidos, vê-se forçado a lançar mão de frases vazias, mas sonoras, como a de que faz uso para denunciar como intempestivas e sem razão de ser as manifestações mais importantes, sob o ponto de vista teórico, na fenomenologia metapsíquica. Com a ajuda desses expedientes mesquinhos é que pretende entrar em campo contra a hipótese espírita. Quanto às pretensas explicações naturais das manifestações, de que estamos tratando e que Sudra enumera no trecho por mim citado, acho inútil mesmo discuti-las. Os casos que vou apresentar aos leitores bastarão, por eles mesmos, para contradizê-las cabalmente. Destaco os 2 casos a seguir de um livro que acaba de aparecer na Inglaterra sob o título Ao Revoir, Note Goldie, de que é autor o Sr. Walter Appleyard, juiz de paz e Lord Mayor da cidade de Sheffield. Entre outras, narra ele as suas experiências com uma senhora de alta distinção, que se desenvolveu como médium notável de voz direta. A mulher de W. Appleyard, já então falecida, não tardou a se manifestar por intermédio da médium, sua antiga amiga, conversando com o próprio timbre de voz que tinha em vida e fornecendo provas admiráveis de identificação pessoal. A senhora Appleyard, que antes de morrer havia seguido com vivo interesse o movimento espiritualista, não ignorava as críticas provocadas pelos casos em que as personalidades de mortos comunicantes eram familiarmente conhecidas no meio em que se manifestavam. Propôs, então, fornecer a seu marido provas complementares e irrefutáveis de identificação espírita, recorrendo ao sistema de trazer às sessões espíritos de mortos pouco conhecidos ou completamente desconhecidos dos experimentadores. O Sr. Appleyard sim descreve um dos primeiros incidentes dessa natureza. Em outubro de 1922, manifestou-se um indivíduo, que deu o nome de George Martin, esforçando-se, diversas vezes, mas em vão, por oferecer pormenores sobre a sua pessoa. No correr das 2 primeiras tentativas conseguiu apenas repetir o nome, que ninguém conhecia. Na terceira, chegou mesmo a esclarecer ter sido mestre-escola. Era demasiado pouco para prova de identidade. Tentou ainda uma 4ª vez e, então, com mais êxito. Depois de dizer que se manifestava a convite da Petite Dame à minha mulher, acrescentou: meu nome é George Martin, habitei Sussex Road, 112, era o primeiro mestre da escola de. Ele dá o nome, onde estagiei 17 anos. Minha mulher se chama Annie. Morreu 65 anos de idade e isto há já 5 anos. No dia seguinte fui informar-me na repartição da instrução pública, tudo me foi confirmado, salvo o nome da viúva e o número da casa, que não eram conhecidos dessa repartição. Consultei, então, um anuário de 6 anos atrás, onde encontrei o nome de George Martin no número indicado pelo espírito e, por fim, um número recente do mesmo anuário, onde pude verificar que o nome do antigo ocupante da casa havia sido substituído pelo da senhora Annie Martin. Pag. 112. Não escolhi propositadamente o caso acima pelo seu valor teórico, mas apenas para dar, desde logo, um exemplo típico de grande número de casos dessa natureza. Mesmo assim, penso que não se possa apelar para a cômoda hipótese da prosopopese e metagnomia em forma de criptomesia e leitura na subconsciência dos assistentes de dados conhecidos e posteriormente esquecidos. Como tivemos oportunidade de ver, para completar o seu inquérito o experimentador teve de recorrer a 3 fontes diversas de informações, não parecendo crível que os esclarecimentos obtidos existissem reunidos na subconsciência deste ou de qualquer outro membro do grupo, sendo para notar que dentre os esclarecimentos estavam compreendidos o nome da mulher do obscuro mestre-escola que medianimicamente se manifestava, o nome da rua em que havia habitado e o número da casa. No caso que se segue e que me vem no mesmo livro, a manifestação do espírito de desconhecido complica-se de modo interessante, devido a um erro de transmissão medianímica resultante da intervenção concomitante de 2 espíritos, desejosos ambos de se manifestar. E tudo ocorre em tais condições de realização que a hipótese da prosopopese e metagnomia se acha afastada de modo indiscutível. O episódio se deu na sessão de 13 de abril de 1923. Seguindo-se a manifestação de Bebé Blossoms, diz o experimentador, chegou a vez do espírito de um desconhecido. Diz que em vida respondeu pelo nome de Arthur Eame e que 3 anos antes havia morrido de pneumonia no hospital da cidade, tendo então 23 anos de idade. Acrescentou haver habitado a casa número 18 sublinhado de Clive Road e ter deixado uma noiva, de nome Carroll, que morava no número sublinhado 229 sublinhado de Fleet Street. Continuou, dizendo: espero me façais a gentileza de ir à casa dela para dizer-lhe que não morri e que lhe envio afetuosa saudação.
Penso sentir-se-á reconfortada com esta mensagem. Desejava também fizesse saber a meu pai que eu estou com minha mãe e que ambos lhe mandamos cumprimentos cheios de afeto. No dia imediato telefonei ao médico de plantão no hospital, pedindo-lhe ver no registro de doentes se um rapaz de 23 anos, de nome Arthur Eame, havia morrido nesse hospital, 3 anos antes, em consequência de uma pneumonia. Respondeu-me que, com efeito, havia na época indicada morrido de pneumonia, no hospital, um doente com aquele nome, mas de prenome diferente que tinha vindo de outra localidade da comuna. Fiquei um tanto desnorteado verificando tal discordância da informação recebida medianimicamente, e isto com tanto maior surpresa quanto haviam sido absolutamente verídicos todos os esclarecimentos até então recebidos. Na sessão imediata pedi, a esse respeito, explicações ao espírito de minha mulher, que se limitou a responder, continua a procurar e acharás. Resolvi, portanto, ir ao número sublinhado 18 sublinhado de Clive Road, rua que se acha no quarteirão leste da cidade onde reside a parte operária da população. Lá verifiquei que a família que habitava a casa tinha um nome completamente diferente, tudo ignorando a respeito do que me interessava. Continuei minhas pesquisas nos arredores, mas sempre infrutíferamente, voltei desanimado e cansado. No dia seguinte parti para uma viagem. De regresso, decidi prosseguir nas investigações, indo à procura da noiva do espírito comunicante, na esperança de, achando-a, ter nela um bom elemento para me ajudar a esclarecer o mistério. Comunicando ao médium esta minha intenção, ela me fez saber que, de alguns dias àquela data, por clara audiência, percebi uma voz, ora de homem, ora de mulher, pronunciar a palavra frazer, que para ela nenhuma significação tinha. Pensei que esse nome poderia ter qualquer relação com o caso e dele tomei nota. Pouco depois dirigi-me ao número sublinhado 229 de Fleet Street. Lá chegando foi-me a porta aberta por uma moça, a quem perguntei se ali morava a família Carroll. Sim, respondeu-me. Conhecestes outrora um rapaz chamado Arthur Eame? Não, este nome me é inteiramente desconhecido. Coisa estranha. Pensei então. Acho a casa, encontro a noiva e o mistério, longe de se esclarecer, complica-se. Arrisquei mais uma pergunta. Talvez tenhais conhecido um outro rapaz chamado Arthur Frazer. A moça, cheia de surpresa, perguntou-me, mas onde pretendeis chegar? Que desejais? Nada respondi. Desejava apenas saber se havíeis conhecido esse rapaz. Conheci-o, sim, era meu noivo, mas em setembro faz 3 anos que, vítima de uma pneumonia, morreu no hospital. E pôs-se a chorar, deixando cair sobre a mesa os braços estendidos e com o rosto contra a madeira. Soluçava de maneira a comover. Esforcei-me por acalmá-la e distraí-la. Nesta intenção, disse-lhe que era portador de uma mensagem afetuosa da parte do seu noivo, explicando-lhe, ao mesmo tempo, como era isso possível. Tranquilizando-se um pouco, contou-me que ela e o noivo haviam crescido juntos, que ele tinha ido para a França, combater pela pátria, que havia regressado doente e reduzido à maior pobreza, para ver o fim dos seus dias em um hospital. Tive grande dificuldade de lhe fazer compreender o modo pelo qual se dava o fenômeno das comunicações medianímicas com o mundo espiritual, filo, entretanto, do melhor modo que me foi possível, e certo estou de que mais tarde essa mulher fará ideia bem diferente e mais confortadora de tudo o que diz respeito ao grande mistério da vida e da morte. Dela obtive indicação da casa em que morava o pai do noivo, casa que distava 5 minutos dali. Lá encontrei um homem a rachar lenha na cozinha. Sois o Sr. Frazer? Perguntei-lhe. Sim, respondeu-me. Com a guerra perdestes um filho? Infelizmente. Era noivo de uma jovem da família Carroll. Efetivamente. Nesse momento ele tirou da parede o retrato do filho e mostrou-mo. Esse homem pareceu-me, desde logo, um representante típico e inteligente da sua classe social, e quando me julguei no dever de lhe explicar o motivo das minhas perguntas, dando-lhe ciência da mensagem do filho e da mulher, percebi que tocava em corda a vibrar simpaticamente já afinada. Justamente nestes últimos dias disse-me ele, li algo de Sir Conan Doyle, que afirmava essas mesmas coisas. Graças a essa leitura sua mentalidade estava apta a assimilar a verdade que lhe estava expondo. Depois de havermos longamente conversado e fumado, regressei muito satisfeito do resultado das minhas investigações, apesar de ainda não as ter completas. Era indispensável, com efeito, conseguisse uma explicação a respeito da confusão de nomes. Por que teria o espírito comunicante dado o nome de Eame, quando, de fato, ele se chamava Frazer? Perguntei ao espírito de minha mulher que, dizendo-me não saber o motivo, prontificou-se a obter uma explicação a respeito. Pouco depois voltou com este esclarecimento.
Frazer é o nome do rapaz, mas quando ele começou a te falar tinha ao lado um outro espírito, chamado Yami, que se havia extraordinariamente interessado, ao notar que o primeiro se comunicava com vivos e estava impaciente por também podê-lo fazer. Havia morrido da mesma moléstia, no mesmo dia e no mesmo hospital. Ora, aconteceu que quando Arthur Frazer deu o seu prenome, o espírito de Yami se intrometeu, pronunciando seu nome de família, o que fez com que reconhecesses o nome de um e o prenome do outro, sem perceberes a diferença entre as duas vozes diretas que se haviam feito ouvir. Esse esclarecimento pareceu-me solução muito plausível do enigma, mas era indispensável certificar-me de sua exatidão. Dirigi-me, pois, ao hospital, à procura do médico com o qual já me havia comunicado pelo telefone. Expus-lhe a coisa com a maior franqueza e também o resultado do inquérito, pedindo-lhe de consultar, ainda uma vez, o registro do hospital. Ele o fez imediatamente. E com grande espanto seu e regozijo meu, leu ele os seguintes apontamentos: Arthur Frazer 23 anos. Pneumonia. 21 de setembro de 1920. James Henry Yami 46 anos. Pneumonia. 22 de setembro de 1920. O único erro existente, neste admirável caso de identificação, consistia em haver minha mulher dito que os dois homens tinham morrido no mesmo dia quando, pelo registro do hospital, se verificava que um havia morrido em um dia e o segundo no outro. Mas o médico fez-me notar que muito provavelmente haviam falecido por volta da meia-noite e o outro meia hora ou uma hora depois, com intervalo de tempo tão curto que não podia o fato provocar qualquer sofisma. Demais, ao que me disse ele, no hospital se registrava apenas o dia da morte e nunca a hora. O doutor ficou extremamente surpreendido e impressionado pela evidência da prova espírita, que ressaltava do encadeamento dos detalhes. Inútil será acrescentar não haver conhecido nenhum dos dois protagonistas do caso e que não existia relação de qualquer ordem ligando um desses indivíduos a qualquer um de nós. Não obstante, o espírito comunicante se manifestou e eu consegui vencer todas as dificuldades que haviam delongado o meu inquérito, obtendo escrupulosa autenticidade das informações que um espírito, de todos desconhecido, havia, espontaneamente, oferecido com o fim da identificação pessoal. Pags. 112 a 122, tal interessante episódio narrado pelo Sr. Appleyard. Sabemos que nos casos de identificação espírita se dão, com certa frequência, erros inexplicáveis de nomes, como o que acaba de ser esclarecido, erros que parecem corroborar o ponto de vista dos nossos antagonistas. Se o espírito do morto comunicante errasse ao dar o próprio nome, o nome da mulher, do filho, do irmão, o valor probatório no sentido espírita dos outros esclarecimentos verídicos, fornecidos sob a responsabilidade da mesma personalidade medianímica, deixaria, sem dúvida, de existir, e a hipótese de uma personificação subconsciente, combinada com a clarividência do médium prosopopese e metagnomia, tornar-se-ia verossímil, não obstante os obstáculos teóricos de outra natureza. Tal, com efeito, a tese de Podmore e de tantos outros, tese com êxito contestada pelo Dr. Odgson e pelo professor Slope, que demonstraram as dificuldades enormes e complexas que surgem diante do fato de ter a entidade espiritual comunicante de, para tal, se utilizar de cérebros alheios, não sendo, por isso, lícito resolver, com tanta desenvoltura, um enigma que, ao contrário, precisa ser demoradamente examinado. O professor Slope, baseando-se na oportuna analogia do cruzamento de linhas telefônicas, havia aliás sugerido, para os casos mais desnorteantes dessa espécie, uma explicação idêntica que ressaltou, de modo imprevisto, do episódio supra. Daí a importância teórica do caso em apreço, graças ao qual a hipótese do professor Slope adquire legitimidade científica. Devemos inferir, com efeito, que grande número dos nomes errados, que são registrados nos casos verídicos de identificação espírita, provém da presença de outras personalidades desejosas de se comunicarem e cujos nomes se vêm intercalar nas mensagens em andamento, seja por um impulso consciente, seja pela transmissão inconsciente do pensamento de algum dentre os espíritos que ali se encontrem. Não seria lícito eliminar esta hipótese, como gratuita e não demonstrável, pois no caso acima chegou-se a demonstrar que o nome errôneo obtido, longe de ser fantástico, era ao contrário o nome autêntico de um morto, cujo vestígio foi possível achar-se, do mesmo modo que possível foi constatar-se dever ele ter conhecido, quando vivo, o comunicante que havia morrido da mesma moléstia, no mesmo hospital e até no mesmo dia. É inegável, pois, que o simples fato de haver sido possível identificar o espírito pelo qual se havia produzido a confusão de nomes, no episódio que acabamos de ler, agita um problema de todo inconciliável com toda e qualquer interpretação natural do referido episódio. E se não vejamos
Se acolhêssemos a hipótese dos nossos contraditores segundo a qual o episódio em questão se trataria de um fenômeno de personificação subconsciente, prosopopese, a qual viria a emprestar autoridade à revelação de esclarecimentos verídicos, obtidos com auxílio das faculdades clarividentes do médium, metagnomia, não seria possível explicar o incidente da substituição do nome. A hipótese da leitura à distância, nas subconsciências de outros, não se coadunaria absolutamente, de fato, com a natureza da interferência que se deu e na qual foi transmitido o nome de um espírito autêntico mas estranho ao comunicante, do mesmo modo que desconhecido de todos os vivos que estavam ligados direta ou indiretamente com esse mesmo comunicante. Isto quer dizer que nestas circunstâncias as faculdades clarividentes do médium não poderiam, fosse mesmo por um erro, desentranhar esse nome da subconsciência do pai do finado Frazer, da noiva, dos parentes desta ou ainda dos experimentadores. Ora, se considerarmos que essas circunstâncias de fato, constituindo obstáculos insuperáveis para a hipótese adversa, aliam-se a outras circunstâncias também de fato, não menos insuperável, qual há de ser necessária a relação psíquica, que não se teria podido estabelecer entre a subconsciência do médium e as subconsciências de pessoas desconhecidas do médium e dos assistentes. Se considerarmos todo esse interessante conjunto, teremos de reconhecer que daí ressalta, de um modo mais que evidente, a incapacidade da hipótese da prosopopese e metagnomia para explicar erros dessa natureza. Só nos resta, pois, aceitar a explicação resultante dos próprios fatos e dizer que o incidente da substituição de nome é um fenômeno de interferência, produzido por um outro espírito tentando intempestivamente transmitir o próprio nome, que assim se vê intercalar no meio da comunicação medianímica em andamento, incidente que se verifica comumente no mundo dos vivos, sob múltiplas formas, na telefonia e na telegrafia sem fio. Por outros termos, reconhecendo que a substituição de nomes, no gênero da que estamos examinando, não se pode produzir pela criptestesia, e sendo, pelo contrário, racional que interferências dessa ordem se deem, às vezes, nas comunicações medianímicas com os mortos, teremos logicamente de concordar que esta última hipótese é a única capaz de explicar o fato e, consequentemente, também a única cientificamente legítima. Acrescentarei que, com isto, conseguimos demonstrar uma outra verdade teórica, embora não procurada aqui, isto é, que a hipótese espírita, em última análise, ao invés de ser prejudicada com os erros que se encontram nas mensagens dos mortos, tira desses erros proveito, às vezes, inestimável. E assim não será temeridade prever que as outras incertezas teóricas, ainda existentes nesse terreno, hão de um dia constituir outras tantas provas auxiliares, da mesma interpretação. Extraio este terceiro caso do jornal of the American Society for Psychical Research, 1923, páginas 552 a 555. O Sr. Stuart Armour, membro desta sociedade americana e conhecido do professor Slope, com quem trocou algumas cartas a respeito do caso, escreve o que se segue. Foi em S. Francisco, faz alguns anos, que comecei a interessar-me pelas investigações psíquicas. Fiz durante alguns meses experiências com médiuns particulares e com médiuns profissionais. Aconteceu que travasse conhecimento com a médium Sra. Sarah Seal, senhora distinta, aproximadamente com 65 anos de idade e respeitada, como aliás de justiça, por sua honestidade e impecável correção. Como morasse não longe de mim, ia cumprimentá-la frequentemente ao sair do meu escritório, com o fim único de com ela trocar ideias. Um dia, tendo conversado longamente sobre os meus projetos de exploração de uns terrenos mineiros, que acabava de comprar no estado de Nevada, a Sra. Seal interrompeu-me, em determinado ponto da palestra, para dizer-me que enquanto eu falava ela ouvia uma voz com timbre irlandês, provindo de alguém que se mostrava muito interessado pelos meus projetos, e que notava que essa pessoa não sabia exprimir-se sem intercalar no período palavras inconvenientes e vulgares. Disse-lhe a esse alguém que vos fala o obséquio de dar o seu nome e de explicar o motivo por que manifesta tanto interesse pelo meu empreendimento. Respondeu, então, a voz, chamo-me Pio Longford, acrescentando que quando vivo havia preconizado, durante vários anos, a oportunidade de explorar esse mesmo distrito mineiro, para o qual acabavam de voltar as minhas vistas. Esse nome me era completamente desconhecido, assim como a Sra. Seal, cumprindo notar que o distrito mineiro de que se trata acha-se situado a uma distância de 350 milhas de S. Francisco, em região deserta e quase inabitada do estado de Nevada. Os mais próximos habitantes desse distrito eram 2 velhos mineiros que residiam a 11 milhas de lá e nunca se haviam afastado da localidade em que viviam. Um deles, natural de Cornwall, chamava-se James Say e residia há muitos anos nessa região. A Sra. Seal era inglesa, havia vivido sempre no Kansas e na Califórnia.
Nunca havia posto o pé no estado de Nevada, mas ainda que lá tivesse ido e mesmo residido, continuaria a ser absurdo que tivesse ouvido falar de um obscuro prospector de minas, que vivera muito tempo antes. Eu mesmo, quando fui a essa região, inspecionar esses terrenos mineiros, fiz o que pude para bem conhecer-lhes o histórico. Por haver encontrado vestígios de trabalhos anteriormente empreendidos, consegui apenas saber que tribos indígenas haviam procedido escavações e descoberto ricas amostras de minério aurífero, mas ninguém fez menção de qualquer antigo prospector dessas minas, chamado P. Longford. Por